Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o atual governador de Minas Gerais, Romeu Zema, defendeu a criação de uma frente dos governos do Sul e Sudeste para ter, abre aspas, protagonismo político diante da ação dos políticos das demais regiões. A fala do governador, considerada por muitos como preconceituosa e até mesmo xenófoba, gerou uma onda de críticas. E sobre essa questão nós conversamos agora com a Dandara Tunatzin, que é mestra em educação, deputada federal pelo PT de Minas Gerais e relatora da lei de cotas. Deputada Dandara, prazer recebê-la aqui no Revista Brasil TVT. Tudo bem? Seja bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço o espaço e feliz em poder contribuir com um debate tão importante como esse. Pois é, deputada, esta fala aí do governador Romeu Zema, ela chegou como um turbilhão, porque se ele queria passar despercebido, muito pelo contrário, porque o turbilhão veio da mesma proporção das falas preconceituosas e xenófobas, porque a reação foi de imediato. Queria lhe ouvir, a senhora é uma deputada federal por Minas Gerais, um estado muito importante, queria lhe ouvir sobre, não, até porque não foi a primeira vez que o governador Romeu Zema faz algo como isso, né? Exatamente, Minas Gerais é um estado que reúne, segundo antropólogos e pesquisadores, toda a diversidade do povo brasileiro. Você vai na Zona da Mata, tem uma semelhança ali com o Rio de Janeiro, com o Espírito Santo. Você vai no Triângulo Mineiro, tem uma relação direta aqui com o Centro-Oeste. E me parece que o governador de Minas não conhece o norte de Minas, o Vale do Jequitinhonha, o Vale do Mucuri, que é o nosso Nordeste mineiro. Hoje, inclusive, mais de 80 municípios mineiros estão dentro do consórcio da Sudene. São, inclusive, entendidos como pertencentes do ponto de vista econômico, político, social, a essa região do nosso país. Há uma forte identificação dessas regiões com o Nordeste. Então, quando o Zema faz isso, além de ter uma fala xenofóbica com o povo nordestino, ele ainda está com o próprio povo de Minas Gerais. Ele desrespeita e ofende origens de várias regiões do nosso estado, porque é cultural. No Vale do Mucuri tem um carinho enorme, ali por Teófilo Otoni, comer aquela farinha, manteiga de garrafa, o artesanato do Vale do Jequitinhonha se parece muito com o artesanato do sul da Bahia. As características culturais e políticas do norte de Minas nem se fala. Então, uma fala que diz respeito ao povo brasileiro, o Nordeste e também parte dos mineiros. E, deputada, depois de toda essa repercussão, como o Cosmo bem mencionou, não foi a primeira vez que ele fez declarações deste nível, tentando rebaixar o povo do Norte e Nordeste, mas dessa vez, além da repercussão e de toda a mídia em cima dessa questão que ele fala, que ele é preconceituoso, também a popularidade dele digitalmente, vamos dizer assim, no mundo virtual, baixou bastante. Aí eu queria ouvir a senhora, parlamentar desse estado, como é que a senhora percebe essa relação do povo mineiro. O povo mineiro não aceitou a não desculpa do Zema porque ele se recusou a se desculpar pela fala, né? A tradição política mineira ela é marcada por líderes parlamentares, políticos aptos ao diálogo, que têm uma convicção ali que é a articulação, é a negociação que vai fazer o projeto de desenvolvimento do nosso Estado avançar. Então ele fez essa fala achando que ele ganharia mais seguidores, likes na internet, que ele sairia por cima. E o povo mineiro está mostrando que não, que falas preconceituosas, falas discriminatórias não condizem com o pensamento do povo de Minas Gerais. Não vale tudo na corrida presidencial, não vale tudo na disputa política que ele está se dispondo a fazer. É preciso garantir o Estado democrático de direito, é preciso respeitar a diversidade do povo brasileiro. E eu estou muito esperançosa que cada vez mais discursos de ódio como esses não serão legitimados ou naturalizados. É muito bom perceber a tomada de consciência do povo brasileiro que não autoriza mais falas discriminatórias.
até porque vem com uma questão totalmente fora de sentido, num momento tão delicado. Nós saímos de um momento de muita pregação de ódio, de muito discurso de intolerância, de falta de respeito, e vem isso de um governador. Eu estou falando de um dos maiores estados da federação, o estado de Minas, e sua importância, né, porque representa todo o estado de Minas, e com esse discurso de divisionismo não leva a nada. Mas, para além disso, deputada, a senhora é uma parlamentar aí do próprio estado de Minas Gerais, a gente entende que as discussões e possibilidades de acordos em disputas de verbas orçamentárias da União é de todos. Agora, o que não dá para aceitar e tolerar é partir de uma primícia divisionária e preconceituosa, mas faz parte do jogo político você reivindicar orçamento para o seu Estado, mas de uma forma correta, civilizada, dentro do que manda a lei, não é, deputada? E sem contar que a disputa por orçamento não precisa ser contra o outro. O Sudeste, o Sul do Brasil, não precisa de ter mais recurso e assim o Norte e o Nordeste ter menos recursos. Pelo contrário, nós temos que trabalhar para ter uma isonomia entre os estados, para que o orçamento atue para combater as desigualdades. Então, obviamente, regiões mais precarizadas, com maiores demandas e necessidades, receberão mais. Isso é da vida, é da necessidade do Estado brasileiro. Agora, o que tem que ser feito é uma articulação para que a gente consiga desenvolver os nossos estados, as nossas regiões, para que todo o país se desenvolva. O Brasil não será um país de primeiro mundo, desenvolvidos, se só o Sul e o Sudeste desenvolver. Todo o país tem que desenvolver, todo o país precisa de orçamento. Então, atuar na política da equidade, que é ler a diferença, não negar a diferença e garantir condições iguais de oportunidades. E, deputada, nesse sentido, o que o governador tentou fazer e não teve apoio nem dos seus próximos, porque governadores do Sul e Sudeste também, alguns se colocaram dizendo, olha, não é bem assim, eu não concordo com o Zema no que ele diz, é essa relação mesmo da competitividade, trazendo à tona de novo aquele sentimento separatista que a gente viu borbulhar aqui na região Sul e Sudeste do período das eleições, né? Além de um movimento separatista, também é contrademocrático, né? De defesa de uma política fascista. Então, a senhora vê que o Zema também, nessa intenção nessa colocação dele de permanecer nessa competitividade, ele tem se isolado politicamente? Como que a senhora vê isso? O Zema está isolado. Aqueles governadores que não se pronunciaram contra a fala dele também não vieram na defesa da fala do Zema. Porque são falas descabidas, absurdas, de quem está querendo sair na frente, de quem está querendo aparecer numa corrida eleitoral. Nós não podemos naturalizar isso. E quem fala isso do Nordeste, do Norte do Brasil, me parece que não entende a contribuição do Nordeste, do povo nordestino, para o desenvolvimento do nosso país, para o desenvolvimento político, cultural, econômico, não reconhece a importância da contribuição de grandes líderes brasileiros nordestinos para o desenvolvimento do nosso país. Projetos importantes que nós tivemos vieram de líderes nordestinos, né? Então, ele está isolado e o Zema vai cada vez mais se isolar. Essa política do revanchismo, do separatismo, não vai para frente. Isso, desde que o Brasil existe, tem uma discussão e a cada tempo, cada ano que passa, o povo nordestino, o povo do norte do Brasil, tem mostrado que sem o Brasil ser Brasil, não tem desenvolvimento do Brasil. Aliás, ele poderia ter um pouco de humildade e aprender um pouco mais com o consórcio Nordeste, no sentido de trocar experiência, de como se fortalece, porque na pandemia a gente viu quanto o consórcio Nordeste se empenhou para adquirir vacinas, para recursos para a saúde, mas no sentido de amplo para a população e não de forma divisionista, né, deputada? A própria experiência do Banco do Nordeste, que é muito exitosa e fica aí como exemplo para todas as regiões.
Os governadores do Sul e do Sudeste deveriam estar aprendendo realmente com as experiências, com o que deu certo, de consórcio entre os estados, de uma política de financiamento, de disputa do orçamento, de priorização de áreas de desenvolvimento social e econômico. Não, ao invés de cair nesse discurso do separatismo. E, deputada, vou aproveitar aqui nossos últimos minutos para trocar um pouco de assunto, mas um assunto também muito importante e relevante. A senhora é a relatora da Lei de Cotas, da renovação da Lei de Cotas, que aí completou seus 10 primeiros anos e agora está numa nova demanda aí no Congresso. Gostaria de escutá-la sobre a importância de ser relatora dessa lei e como que a senhora tem visto os trabalhos. Olha, eu estou muito feliz porque nós conseguimos não só continuar com as cotas, que era um grande debate na sociedade brasileira. Se continua, se não continua, se é o fim das cotas, mas nós também conseguimos aprimorar essa ação afirmativa. Nós conseguimos mostrar que tinham lacunas que precisavam ser resolvidas. E essas lacunas foram construídas com a sociedade civil, com o movimento negro, com o movimento educacional, com o movimento estudantil. A gente colocou agora um ponto na pauta para resolver um grande problema das cotas, que é a permanência. Então, a prioridade dos cotistas serem bolsistas. Nós colocamos que primeiro será a nota, depois a cota, porque a cota não pode ser o teto, não pode ser o máximo de estudantes a entrar. A cota tem que ser o complemento, o plus, o a mais. Nós ampliamos para a pós-graduação, para fazer aquilo, inclusive, que o presidente Lula disse no seu último discurso antes de ir para a prisão. Ter mais doutores, mestres, nascidos na favela de Heliópolis. Nós conseguimos colocar que a vaga que sobrar lá embaixo na subcota, ela volte para outra subcota de baixa renda, de escola pública, para assim efetivar uma ação afirmativa. Então foi de fato uma grande vitória. Maravilha. Conversamos com Dandara Tonantzin, deputada federal pelo PT de Minas Gerais, mestre em educação e, como nós dissemos, relatora da renovação da Lei de Cotas. Deputada, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco aqui hoje. Eu que agradeço, parabéns pelo trabalho. É sempre importante levar informação de qualidade para o nosso povo. Forte abraço. Abraço. Abraço.